Olá, criaturas! No vídeo de hoje falaremos sobre qual a diferença entre Diário Mágico, Grimórios e Livro das Sombras. Vamos lá? Se você está iniciando agora, deve achar que é tudo a mesma coisa e que existe apenas um tipo de caderno que o bruxo ou bruxa precisa ter. Mas na verdade, eles são divididos tradicionalmente em três. Eu não disse um, eu não disse dois, eu disse três, tá bom? E hoje vou apresentá-los e te contar qual a diferença dos três e qual momento cada um se faz importante na sua caminhada magística. Vamos lá? Vamos. Diário Mágico. O primeiro deles é o Diário Mágico. Esse seria o caderno certo para quem está começando sua caminhada magística. Ele também é conhecido como Diário da Bruxa ou do Bruxo. Também como Livro do Espelho ou Diário Mágico Pessoal. Você pode encontrar algum livro da Wicca usando um desses termos, mas esse termo raramente é visto em livros como, por exemplo, Wicca, Crenças e Práticas. O Diário Mágico é um registro mais informal e subjetivo de todas as suas experiências magísticas, sonhos, pensamentos, reflexões e meditações. É bem próximo de um diário comum e você pode escrever tudo o que julgar pertinente. Não há restrições de cor, tamanho ou papel para o Diário Mágico. Pode até ser um arquivo digital no computador. Você poderia escrever como se sente a cada dia e tentar relacionar seus altos e baixos emocionais com as fases da lua. Ou com os ritmos astrológicos para quem é ligado em astrologia. Você vai perceber que quando a lua sai fora do curso, isto é, não está em nenhum signo por algumas horas, sua vida pode se complicar bastante se não tomar cuidado, sim. E que quando a lua está cheia, suas reações podem se tornar, explosivas. Muito interessante para as meninas é registrar seu ciclo menstrual e comparar as impressões que teve em um mês em outro. Talvez estivesse mais sensitiva ou quem sabe mais melancólica. Grimórios. O Grimório é um livro mais científico, segue o padrão dos antigos tratados de magia cerimonial, trazendo nomes e sigilos de anjos, demônios e elementais, invocações em línguas antigas, um catálogo de ervas e suas regências astrológicas, desenhos de pentáculos, etc. Os primeiros grimórios eram escritos em pergaminhos ou papéis, e muitas vezes amarrados com fita de couro. É mais usado por magos cerimoniais. De fato, na bruxaria quase não se ouve falar dele. Um grimório pessoal deve trazer registros objetivos de rituais, ou seja, sem impressões pessoais. Listas de correspondências mágicas, instruções para a fabricação de instrumentos mágicos, a relação de sigilos e símbolos, nomes de poder. É um livro que destina-se à preservação do conhecimento mágico sem o interesse pelas experiências pessoais de um bruxo ou mago. É uma enciclopédia com informações objetivas e diretas, sem rodeios. Os grimórios é para consultas de todos os estudos que estamos fazendo ou já fizemos, e é bem interessante analisar que o grimório serve para falar sobre nossos experimentos, tá bom? Como por exemplo, se em um determinado livro diz que uma determinada erva serve para a prosperidade, em outro livro fala que ela é eficiente para a limpeza, você pode testar o uso dela e analisar qual propriedade mágica ela se tornou mais eficiente e, baseado nisso, fazer anotações nos seus grimórios. Deixando bem claro que, diferentemente do Diário Mágico, os grimórios não podem ter suas experiências mágicas pessoais, e sim apenas seus experimentos mágicos de forma bem analítica e didática. O grimório também é aquele livro que tradicionalmente é passado de geração em geração. Com seus conhecimentos mágicos, ele pode ser emprestado para outros bruxos, que sejam da sua extrema confiança, para que eles tomem notas de estudos mágicos que você testou. Último livro. Livro das Sombras ou Book of Shadow. E por último e não menos importante, o Livro das Sombras. É um intermediário entre o diário pessoal e o grimório. Você vai usá-lo em seus rituais, levando-o para o círculo. Então, já é melhor que seja feito por você.
se for bom em trabalhos manuais, ou purificá-lo e consagrá-lo se você comprar um grimório. Geralmente sua capa é preta e traz um pentagrama na capa. As folhas do seu interior devem ser virgens. Não seria interessante usar papel reciclado devido a uma carga energética pré-existente. Os bruxos modernos costumam usar um tipo de fichário, seguindo as especificações anteriores, mas com a vantagem de ter folhas removíveis e permitir a separação dos registros por assunto. Tradicionalmente, o livro das sombras era um livro de receitas de rituais, feitiços, cânticos e encantamentos, que cada bruxo copiava à mão do livro do alto sacerdote ou alta sacerdotisa. Atualmente, uma grande parcela dos bruxos são solitários e não foram formalmente iniciados, mas podem e devem manter um livro das sombras com os registros de rituais, sonhos com significações mágicas e reações a exercícios, poemas, invocações, experiências de transe e meditação. No ocultismo, o livro das sombras é muito valorizado no sentido de fornecer um panorama do desenvolvimento mágico do praticante. É usado principalmente para registrar o treinamento e a execução de exercícios de concentração, visualização, experiências astrais, invocações e etc. E quais os resultados obtidos, facilidades e dificuldades? Crowley era enfático sobre a importância desse registro, porque um mago pode mentir para os outros e se gabar de grandes feitos, mas não pode mentir para si mesmo. O livro das sombras não deve ser tocado nem mostrado para ninguém a não ser outro bruxo ou pessoas que você realmente confia. Aliás, nenhum objeto consagrado deveria ser tocado por outra pessoa, pois ela pode estar ligada a egrégoras contrárias às suas e anular a consagração. Como fazer isso? Agora que falamos sobre a diferença de cada um deles, é importante destacar que há necessidade de qualquer um deles, antes de ser utilizados, sejam consagrados. Na verdade, qualquer instrumento mágico deve ser consagrado antes do uso, mesmo que este instrumento tenha sido feito por você. Ignorar isso é já iniciar errado nos seus estudos. Cada objeto tem uma forma de ser consagrado. E, em geral, não existe uma regra a seguir sobre qual forma de consagrar é a melhor. Porém, sempre notei mais potencial em tudo que utiliza os 4 elementos para a consagração, além do que acredito ser mais completo, uma vez que consagramos em todos os elementos ao invés de escolher apenas um ou 2. No caso dos cadernos mágicos, deve ser consagrado com a energia da terra, pois traz o conhecimento e a inspiração do ar, em manifestação no plano físico. Acrescenta o fogo para iluminação e clareza e a água para o equilíbrio dos sentimentos ao anotar cada estudo. Segue abaixo uma forma simples de consagração, lembrando que em cada elemento você deverá intencionar com a correspondência citada acima. Então, quando for consagrar na terra, intencione o conhecimento sendo trazido ancestralmente para você. Quando for no ar, intencione a elevação das suas inspirações mágicas. No fogo, intencione sua iluminação mágica. E na água, sua clareza mental e equilíbrio sentimental, para se ater aos fatos e não aos sentimentos de que te dominam ao escrever cada estudo. O ideal se fosse feito em uma segunda-feira, que é dia da lua, e a lua por si só é intuitiva, ou em uma quarta-feira, que é dia de Mercúrio, que é uma energia voltada para quem precisa de sabedoria, inteligência e direcionamento em estudos. Para representar a Terra, cristal, ametista, âmbar, lápis, lázuli ou até mesmo cristais turquesa, que são ótimos para intuição. Para representar o fogo, uma vela, representar o ar, um incenso. Para representar a água, a própria água. Pegue o cristal e passe na capa, dentro e fora do seu caderno mágico, intencionando a limpeza dele e potencializando sua intuição. Após isso, passe o incenso. Da mesma forma, intencionando a purificação, igualmente foi feita anteriormente. Passe seu caderno em cima da vela, seguindo ainda a intenção, e após termine, umedecendo sua mão na água e consagrando e pelo nosso último elemento. Tá bom? Beijo.